Salve galera, beleza? Tudo certo com vocês aí? Galera, trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês aqui, mostrando uma das builds aí que tá sendo muito utilizada aí dentro do game, que no caso é a build de dano congelante, né? E eu tô aqui nessa página aqui, que no caso é daquela máquina lá onde vocês faz a aquisição aí com as cromas estelar, né? Tipo das armas lendárias e do set de roupa também lendário. E eu venho trazendo aqui um dos sets que eu estou usando para essa build congelante, que no caso é uma dos sets de roupa aí, né, ou de armadura, como você chama melhor falar, que é o set de Blackstone, né, que também ele tem sua particularidade aqui no dano elemental. Mas o seu dano elemental, usando as 4 partes somente, né, para você ter aí o efeito aí dos 4 atributos que vai te proporcionar, é baseado na temperatura de calor ou de frio, né, que você se encontra na região aí que você estiver explorando o mapa ou fazendo aí suas DG. Então, de acordo com sua temperatura corporal, vocês aí vão ter aí os efeitos, né, melhorado com relação aos danos elementais, né, de acordo com seu estado de temperatura. Então, utilizando aí as 4 partes aí desse set, vocês vão ter aí os efeitos aí melhorado com relação aos danos elementais. E eu tô aqui porque também tem a outra opção que vocês podem estar utilizando aí, que no caso é o set do abrigo, né? Que também o set do abrigo, vocês utilizando também as 4 partes desse set aqui, vocês aí vão ter também as melhorias voltadas aí para os danos elementais, mas com base na energia de mutação. Então, vocês utilizando aqui também as 4 partes desse set, vocês aí vão ter aí um aumento significativo em acúmulos nos danos elementais, com base também em mutações. Beleza? Então aí fica de sua escolha. Eu particularmente estou utilizando aqui as 4 partes aqui do set Blackstone, que no caso eu estou utilizando a máscara, a luva, a bota e também a calça. O colete eu não estou utilizando devido à cereja do bolo, né? Que também eu vou estar falando logo a seguir aí para vocês, beleza? Então, a princípio, para build de congelante que vocês vão estar utilizando aí, são uma dessas 2 partes aqui. Aliás, um desses 4 sets aqui que vocês podem estar utilizando, beleza? Bom, e chegando aqui na build, mostrando aqui todo o conjunto aqui para chegar aos danos que eu acabei de mostrar para vocês aí em algumas gameplay, né? Venho trazendo aqui todo o conjunto. Vou estar falando também dos mods logo a seguir e também do conjunto aí que vocês podem estar melhorando na incubadora e do deviante também que vocês podem estar utilizando para vocês terem aí o efeito necessário de aumento de dano com relação ao dano congelante. Beleza? Mas tem uma particularidade também aqui que vocês podem estar utilizando aí com relação a melee, né? Eu no caso estou usando aqui a lendária Masamune, beleza? Mas vocês podem estar utilizando também aqui, ó, este machado aqui também, que no seu ataque carregado ele vai te proporcionar aí numa certa faixa de tempo uma melhoria de dano aí no quesito de taxa de crítico, né? Acredito eu que é mais voltado para taxa de crítico, certo? E voltando aqui para a build, vou estar mostrando aqui para vocês as armas que eu estou utilizando para ter aí os danos necessários de acordo com o dano congelante, que no caso é a M416. Estou utilizando aqui a Khan, olha, abissal, que é aquela AK-zona lá, que é a raiz, né? A raiz do game aí, como vocês podem saber. E estou utilizando aqui, como eu falei para vocês, as 4 partes do set Blackstone, que no caso estou utilizando a calça, a bota, a luva, a máscara. E estou utilizando aqui também o manto, né? O manto sagrado, que é esse aqui que é a cereja do bolo, que também eu vou estar falando logo a seguir. E estou utilizando aqui também o capacete da Bastilha, né? Que é para ter um aumento significativo aí no ataque, né? Ou seja, um aumento no dano aí de 10%, tá? Isso aqui, ou vocês podem usar uma peça só desse set. Vocês podem utilizar a máscara, ou capacete, ou qualquer outra coisa aqui, tipo
a bota ou a luva, mas eu de preferência prefiro utilizar aqui o capacete, beleza? E não pode faltar aqui a camisa, por quê? Eu gosto de utilizar essa camisa aqui por causa no efeito do vórtice congelante. Quando o vórtice congelante estiver ativo, o que ele vai fazer? Ele vai estar tipo puxando os mobs, né, para o centro ali quando o vórtice estiver sendo ativo. No caso, quando os mobs estiver tomando dano de gelo, vai estar sendo atraído todos os mobs, né, em volta e tendo assim dando assim uma lentidão, né, em cada um dos mobs e sendo atraído ali por centro do vórtice. E assim você vai ter aí também um controle de grupo, né? Quando você estiver enfrentando aquelas hordas gigantes aí de inimigos aí pelo caminho, beleza? Então é isso, essas aqui são as 4 partes que eu estou utilizando. Como eu falei para vocês, as 4 partes da Blackstone é de acordo com a temperatura do seu corpo aí que você estiver tendo, entre 10 e 30 de temperatura, vocês vão ter aí um aumento significativo aí nos danos de status, né? Ou dano elemental, de acordo com o elemento aí que você estiver utilizando. Lembrando que essa aqui é uma build que vocês vão estar focando ela em dano elemental, não foque ela em dano crítico, porque tanto em crítico como em dano elemental vocês podem estar perdendo aí um dano. Então foque somente no dano que vocês estiverem aplicando, que no caso aqui é o dano de congelante, beleza? Como eu falei para vocês, as 2 armas que eu estou utilizando, e agora vamos partir aqui para os mods, né? No caso, o mod que eu estou utilizando aqui a M416 é o gelo estilhaçante, né? Quando um inimigo no centro do vórtice congelante é derrotado, causa 50% de dano de gelo e intensidade psíquica a inimigos em um raio de 1 metro uma vez. Ou seja, quando o inimigo é derrotado, o que vai acontecer? Vocês vão estar tipo meio que transferindo nesse dano, né, para um outro enemies, ou inimigo próximo a 1 metro, mais ou menos. Lembrando que aqui no atributo principal não pode faltar o dano elemental, né? Só que esses danos elementais aqui, nos efeitos de atributo a seguir, isso aqui é puro RNG, tá, galera? Porque na medida que você vai aprimorando o mod até o nível 5, vocês podem ter uma porcentagem alta ou uma porcentagem baixa ali no dano elemental, que no caso é o atributo principal do mod, né? Que no caso ali eu tive a sorte de ter 8% de dano elemental. Como eu falei para vocês, os outros danos a seguir, de minha preferência, dano a inimigos normais e danos a inimigos de elite. Mas lembrando que se vocês tiverem a sorte de pegar dano a inimigos de elite e dano a inimigos magníficos, é melhor ainda, porque vocês vão ter dano focado somente em monstros de elites e também os magníficos, que são os boss, né, os boss das DG, né, que no caso são aqueles boss finais das DG lá que vocês ficam fazendo aí. Beleza? Então esse aqui é o mod, voltado também para o dano de gelo, baseado no dano de vórtice congelante, né? Que no caso é o efeito que vai causar aqui essa arma, beleza? Eu estou utilizando aqui na secundária, como falei para vocês, a AK. Eu tenho aqui esse mod, que ele vai tipo proporcionar o seguinte: quantidade máxima de vórtice e mais um. Ou seja, quando ele ativar um vórtice, ele já vai estar tipo ativando mais outro vórtice logo a seguir. Então ele vai ter um acúmulo de vórtices assim que você ativa um. E o dano desse vórtice vai ser de mais 10%. Mas eu recomendo que vocês utilizem aqui nessa arma, para vocês terem uma regeneração de PV aí. No caso, este aqui, ó, que é a bênção congelante, que quando o vórtice congelante desaparece, restaura 10% de PV. Ou seja, quando ele estiver em ativo, e assim que ele desativar, ele vai estar recuperando aí o seu HP ou PV, como você achar melhor falar aí, beleza? Mas eu não estou utilizando ele porque eu ainda não upei esse mod aqui até o nível máximo. Então por enquanto eu estou utilizando esse daqui que eu já upei até o máximo, para me ter aí também um aumento significativo de dano. E agora partindo aqui para o mod aqui, né? O mod de cada parte aqui da armadura. Aqui, como padrão, assim como na build
que eu estou utilizando, que é a build incendiária, né? Eu estou utilizando aqui no capacete o especialista em mutação, né, que vai me dar aí um aumento de dano elemental de 8%, que eu também tive a sorte de ter essa porcentagem boa aqui no dano elemental. E tenho ali também dano contra inimigos de elite e dano contra inimigos normais. Lembrando que se pegar dano contra inimigos de elite e dano contra inimigos magnífico, se torna melhor ainda o mod. Mas só que aí, como eu falei para vocês, é puro RNG para conseguir isso. Aqui na máscara eu estou utilizando construção congelantes. Lembrando a vocês que todos os mods aqui que você tiver aí possível que dê melhoria de dano de status e danos em elemental, utilizem na build, tá? Então aqui eu tenho esse aqui que está me dando ali no atributo principal dano elemental de 4,8%. Não tive a sorte de pegar 8% também, mas ali embaixo ali já está me favorecendo, sabe o que? Dano a inimigos de elite e danos aos magníficos. Então esse aqui é um mod específico, bom demais para quem quer fazer aí os boss finais aí das DG. E aqui nós temos a construção congelante, que vai me estar proporcionando aí dano de míssil de gelo, cristais de gelos, e causam mais 10% de dano, né? Se o alvo estiver no estado de vórtice congelante, o dano causado é mais 10%. Ou seja, sabe os cristais que a arma a M416, tipo, ela começa a summonar ali, esses cristais começam tipo explodir? Então, quando ele explode, ele vai causar 10% de dano, e se o inimigo estiver dentro do vórtice, vai causar mais 10% em cima desse dano, entendeu? Então é isso, beleza? Aqui no colete eu estou utilizando, que também pode ser da preferência de vocês aí, porque o mod que vocês vão estar utilizando, ele é mais para ter uma redução aí no dano, né, do seu PV, do seu HP, ou seja, então aqui vai de sua preferência. Eu estou utilizando esse daqui porque ao receber o dano corpo a corpo de inimigos, concede 10% de redução de dano adicional por 5 segundos. Então isso aqui, mas o que importa aqui, que também eu não tive sorte, foi de ter aqui os 8% ali no dano elemental, mas logo ali embaixo eu tenho também dano de status, dano a inimigos magníficos e danos a inimigos de elite. Então o mod aqui praticamente só está me proporcionando dano. 6% de dano de status já compensa os 8% que eu não tenho ali no dano elemental, beleza? Então o mod aqui praticamente só está me proporcionando dano, tá ótimo. Aqui na calça eu tenho o carga de precisão, né? A cada 10% de taxa de acerto de pontos fracos do carregador anterior, aumenta o dano elemental em 4% até 24% por 10 segundos. Recarrega, redefine o cálculo. Então aqui é o seguinte, esse dano aqui ele funciona da seguinte forma. Ele tem um acúmulo de dano, né? Ou seja, o dano elemental vai aumentar de 4% até 24%, certo? E esse dano ele vai durar por 10 segundos e é redefinido, ou seja, ele reseta o dano assim que você recarrega a arma, entendeu? Então é isso. E aqui embaixo aqui eu já não tive tanta sorte de ter os atributos principais ali com 8%, mas está me proporcionando ali 10% de dano elite, tem um aumento ali de carregador de 7.10 e redução de dano na cabeça, mas poderia ter outro mod melhor. Mas assim que eu tiver algum mod melhor, eu vou estar tipo substituindo esse aqui futuramente, né? Se caso eu conseguir também. Aqui na luva eu tenho dano elemental incendiário mais 18%. Galera, tem um mod aí que eu tô querendo pegar ele, que vai ficar melhor ainda se eu conseguir pegar ele com uma taxa de porcentagem boa ali nos efeitos de atributo, né? Mas esse aqui ele já está me proporcionando 8% de dano elemental, 8% de dano a inimigos normais e 3% de dano a inimigos de elite e velocidade de recarga. Mas se vocês tiverem um outro mod, que no caso é esse aqui, ó, aprimoramento de status, vocês também podem estar utilizando ele, porque ele já vai dar o dano direto de 20% de dano de status. Isso aqui para dano elemental é muito bom também.
Mas como eu ainda não peguei nenhum com os efeitos de atributos ali com taxas de porcentagem boas, então por enquanto eu vou estar utilizando este aqui mesmo que eu já tenho. Eu posso também estar utilizando esse daqui, mas o interessante dele, se você pegar ali no dano elemental 8%, vocês vão ter aí um aumento significativo muito bom aí de dano elemental aqui para essa build, beleza? Eu peguei esse aqui de 3.2, mas por enquanto eu vou utilizar o que eu já tenho mesmo. E aqui na bota, para quem quer focar somente em dano, esse daqui também é um mod muito bom para essa build, que não sofrer dano por 4 segundos, concede 20% de dano corpo a corpo, dano de arma e dano de status por 30 segundos. O efeito reinicia quando a duração termina, ou seja, vai durar por 3 segundos. E quando você não sofre dano por 4 segundos, ele ativa automaticamente, certo? E vocês vão ter esse efeito durante 30 segundos. É um mod muito bom aí para quem quer focar em dano aí, em dano elemental, porque ele vai aumentar 20% no dano de status, no dano de corpo a corpo e dano de arma também. Então você vai ter 3 danos aí praticamente aumentado aí na sua build, beleza? E ali embaixo ali, como eu queria também ter uns 8% de dano elemental, mas eu tenho somente 6, tenho ali danos a inimigos normais de 8% e danos de inimigos de elite de 1.5%. Mas ali também poderia ficar melhor se eu tivesse também dano a inimigos de elite e danos a inimigos magnífico, beleza? Então esse aqui é o mod que eu estou utilizando nesse set, correto? Como vocês acabaram de ver em algumas gameplays, em algumas DG que eu estava fazendo aí. Esse é o dano aqui, sendo que não é um build fixa, vocês podem estar alterando também, aumentando, melhorando de acordo com o mod que você estiver utilizando. Mas a princípio, para vocês entenderem como é que a build funciona, é isso aqui, certo? E para essa build funcionar melhor ainda, não esquecendo aqui da incubadora, né, que vocês vão ver aqui nessa árvore aqui. É lógico que vocês já tem que ter com todos os espaços aqui liberados, né, de acordo com os silos e as DGs, né, que vocês estão fazendo aí. Então vamos lá. Aqui na árvore aqui nós temos, como eu estou utilizando armas da classe de fuzil, então vocês ativam esse aqui, o anti-vazio no caso, né, que vai conceder para você aí mais 15% com um adicional de 100% de dano contra super anomalias. Super anomalia, para quem não sabe, é aqueles mobs lá que tipo são os mobs especiais, né, que às vezes, dependendo do que você tiver ativo aqui, você não vai dar dano neles. Então assim, isso daqui vai servir para isso, beleza? E aqui eu recomendo para você estar utilizando pulo de velocidade de planar. Isso aqui é mais para quem quer ter tipo mobilidade aí, mas eu recomendo que vocês utilizem ou defesa de energia ou utilizem o lado a lado, mas eu prefiro utilizar esse aqui mais por conta de mobilidade, beleza? E aqui embaixo aqui eu tenho um ativo aqui para essa build também de congelante, dano de arma mais 25% ativado. Isso aqui só funciona quando você trocar de uma arma para outra ou recarregar. Aprimoramento de status aqui também vai servir muito bem para dano elemental, que no caso é o dano congelante. Nós temos aqui também mestre em mutação, que enquanto a mutação estiver ativa, o que acontece? Quando você puxou a mutação, ela vai aumentar mais ainda o dano contra os magníficos, que no caso são os boss e os elites, né? E aqui nós temos aqui também andarilho solitário. Quando o lutador estiver, isso aqui é mais para quem joga no modo solo, né? Tempo de recarga por uso de remédio 30%, quando por vez estiver abaixo de 40%, velocidade. Isso aqui é mais para quem quer sobreviver mais, né? Aguentar mais dano e ter mais também o tempo reduzido na hora de utilizar aí os ativador. Aqui nós temos supressão contínua, dano contínuo mais 25% por 4 segundos após atingir o dano contínuo, queimadura ou vórtice. No caso aqui é tanto para queimadura ou para build de vórtice congelante. Então esse aqui também tem que estar ativo para essa build que vocês estão utilizando aí, beleza? E por fim aqui nós temos
que não pode faltar, que no caso é o sensor congelante, né? Toda vez que invocar um vórtice congelante, cristal de gelo ou estacas de gelo, o dano congelante aumenta em 3% por 8 segundos, acumulando até 12 vezes. Beleza? Então é isso. Esses aqui são é a árvore. De acordo, vocês podem estar mudando aí também, de acordo com o que vocês achar melhor. Mas não lembrando que vocês têm que focar isso aqui para build congelante, os atributos necessários aqui para build congelante, beleza? O resto aqui vocês podem estar mudando aí de acordo com, mais para questão tipo de aguentar mais dano aí durante as missões, certo? Não pode faltar, que no caso eu, né, prefiro utilizar este aqui, que ele vai servir muito, mas muito para aquela primária ali que eu estou utilizando, que é a M416. O que acontece? O espírito de neve prioriza ataques a inimigos na direção em que você está voltado. Se não houver alvos nessa direção, ele atacará um inimigo próximo. Então, para quem não sabe como é que funciona esse deviante aqui, o que acontece? Ele gera cristais de gelos perto do alvo a 3 segundos. Os cristais de gelos se estilhaçam quando atingido, causando 100% de dano congelante aos alvos próximos e fazendo-os sofrer mais 48% de dano congelante. Então, aqui eu tive muita sorte, mas muita sorte mesmo de pegar 2 no nível 5/5. Então, dependendo do nível que vocês pegar esse deviante aqui, ele vai ter um aumento significativo a mais na hora de causar dano. Então, como é que funciona? Ele vai ficar gerando aqueles cristais, que é os mesmos cristais que é gerado pela M416. E esses cristais, ao estilhaçarem ou explodirem, né, eles vão causar 100% de dano congelante aos alvos próximos, fazendo-o sofrer mais 48% de dano congelante. Esse 48% de dano congelante é aquele dano que fica contínuo, sabe? Tipo, ele dá uma explosão e fica aquele dano contínuo, dando dano congelante nos inimigos. Beleza? Então esse aqui é o deviante que eu recomendo utilizar para essa build congelante. Tem outros deviantes aí que vocês podem estar utilizando, mas de minha preferência eu prefiro esse aqui. Beleza? Bom, galera, aí também falando num outro ponto específico aqui, para não deixar passar, lembrando que vocês também têm que focar a calibração das armas também com os efeitos em dano elemental. No caso, aqui para Khan, eu tenho dano elemental, os dois atributos abaixo ali, voltado para dano elemental, né? E eu tenho o atributo ali de cima, dano principal. Para Khan, eu recomendo vocês usarem cadência de tiro aumentada, né, em 15%, velocidade de recarga mais 40%. Por que cadência de tiro aumentada? Porque é uma arma que ela tem uma cadência baixa comparada com a M416. Então vocês foquem a calibração dela em uma cadência aumentada aí, para vocês terem uma melhoria, certo? Na cadência de tiro. E não esquecendo que os outros dois atributos tem que estar voltado para dano elemental também. Não vão querer colocar dano crítico, não vão querer colocar dano na mosca, porque a build ela é voltada para dano elemental, galera, beleza? Que é o efeito que as armas vai causar. E aqui na M416, eu recomendo vocês usarem uma calibração que dê aumento de ataque mais 15%, que no caso aqui é a calibração dourada que eu peguei, né? E o alcance de mais 30% e a cadência de tiro aqui reduzida em 7.5. Isso aqui não vai causar tanta redução, porque a arma por si só ela já tem uma cadência alta, né? E não esquecendo que os outros dois atributos ali embaixo ali, dano elementais também, sabe? Porque a arma também ela é voltada para dano elemental, dano congelante, né? Então não esqueça que as duas calibrações ali nos seus efeitos de atributos tem que estar em dano elemental, beleza? E não esquecendo que tanto as armas como também o set de roupa, né, de armadura, tem que estar também
calibradas até o nível máximo, né? No caso, as roupas aqui até o nível 6 e as armas até o nível 10 também, na sua calibração máxima aqui. Beleza? Galera, e não esquecendo aqui de mencionar para vocês aqui uma opção que vocês podem estar também mudando aí na sua build, que é esse mode aqui, ó, Ceifador Implacável, né? Por que eu gosto de usar esse mode aqui? Eu já tinha mencionado ele aí na minha build anterior lá, da build incendiária, que ao você equipar esse mode aqui, o que acontece? Como nessa build de vórtice congelante, você sempre vai estar eliminando amontoado de mobs, o que acontece? Ao eliminar dois inimigos, vocês vão estar recarregando 100% de seu carregador com as suas reservas. Praticamente a sua arma vai ficar infinita enquanto você tiver, né, munições de reservas no seu inventário. Então é um mode que eu recomendo aí você estar utilizando também nessa build aqui, porém vocês vão ter uma perca aí significativa de dano, né, do que utilizando o avanço protegido. Beleza? Mas fica aí essa dica aí, se vocês estão querendo também usar aí alguma opção aí nessa build aqui, certo? Então é isso, galera. Lembrando que eu vou trazer aí a build também incendiária, né? A build incendiária atualizada, né? Porque devido a umas atualizações aí, a build incendiária voltada para a arma KVD, a KVD ela teve um aumento aí de dano, né? Teve umas melhorias aí, não só ela, mas também outras armas. E ela eu vou estar trazendo aí uma build atualizada aí, bem rápida aí. Acredito eu que não vou precisar mexer nos mods, né? Que eu já gravei aí no meu canal um vídeo falando sobre ela. E eu vou estar deixando aí disponível aí para quem quer estar aí atualizando a sua build também. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo conteúdo aí. Não se esqueça de se inscrever, compartilha aí se puder aí. E não esqueçam também de curtir, né, para dar aquela fortalecida aí no canal. Beleza? Falou, galera, até mais.